Graça e paz, irmãos. A Cristo, ao Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, seja toda a honra, todo louvor e toda a glória. A expressão glória diz tudo aquilo que, de fato e de verdade, a bendita e gloriosa Santíssima Trindade, de fato é Deus, 3 em 1. Um assunto magnificamente inefável. A mente humana não tem como descrever as insondáveis riquezas dessas palavras. Como é que pode ser 3 pessoas e apenas um só Deus? Isso é o grande mistério da sabedoria infinita de Deus. Nós não discutimos esses assuntos, nós não discutimos essas coisas, apenas anunciamos e proclamamos o que de fato Deus é. Deus é algo tão inefável que a mente humana não tem como descrever a bendita e gloriosa pessoa desse Deus, sendo de fato quem Ele é. Olhou para você e para mim e viu de fato também quem nós éramos. E ainda assim, irmão, se rebaixou ao nosso nível de tal maneira para poder nos erguer até Ele. Mas isso custou um preço muito elevado. A mente humana não tem como descrever as profundezas das humilhações que Deus teve que passar através do seu Filho para poder nos unir, nos trazer de volta ao seu seio. Porque a vontade de Deus para você e para mim, irmãos, é única. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por quê? A vontade de Deus é a nossa santificação, que nós sejamos igual a Ele. Porque Deus é santo. Deus, próprio Deus pode dizer, sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, muitas vezes, nós achamos que, tendo sido trazido das trevas para a sua maravilhosa luz, não foi para que nós fôssemos para o inferno, que nossos pecados fossem perdoados, e aí nos limitamos apenas a esse estágio. Mas não foi só isso, irmão. Isso diz respeito à nossa redenção, à nossa salvação, o nosso acesso à presença imediata de Deus. Mas a santidade, a vida da igreja tem que ser uma vida santa, porque a Bíblia diz, a santidade convém à tua casa, ó Senhor. Porque Cristo é o herdeiro e o cabeça de todas as coisas. Se nós estamos nele, porque nós deles somos. A Bíblia diz que antes nós não éramos povo, mas agora somos povo do Senhor. E por sermos quem somos, povo do Senhor, lavados pelo sangue do imaculado Cordeiro de Deus, devemos de fato e de verdade andar como Ele andou. Essa é uma grande realidade para a igreja, irmãos. Devido às suas limitações, às minhas limitações, nós sabemos que nenhum de nós vamos viver aqui na terra de modo 100% digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Mas devemos estar nele, batalhando pela fé, como disse Judas. Batalhando pela fé que, de uma vez por todas, ela foi dada aos santos. Até a fé pela qual nós cremos em Deus, que nós o adoramos, que nós o amamos, não foi produzida por vontade própria. Ela foi nos dada por Deus. Porque tudo que nós desfrutamos na vida cristã, ela vem pela graça. Ela não vem de nós mesmos. Porque Deus é o Deus de toda graça, diz Pedro no seu capítulo 1, na primeira epístola, no versículo capítulo 5, que diz que Deus é o Deus de toda graça. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós pudéssemos orar, entregar a Deus esse momento da palavra, para que Ele fale aos nossos corações, para que em todas as coisas Ele seja glorificado. Amém? Senhor, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. O Senhor que está sentado no seu mais alto e sublime trono, queremos Te pedir nessa manhã que, em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo, que é o resplendor da sua glória, que a Tua palavra venha resplandecer em nossos corações, para a iluminação do Teu conhecimento, da Tua glória na face do Seu Filho amado Jesus Cristo. Fala ao nosso ser nessa manhã, fala a vida de cada um de nós, porque precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor nos últimos dias tem nos falado, mas tem nos falado pelo Seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso fala ao nosso ser, o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas incapacidades, e que sem Ti nada poderemos expressar nessa manhã. Por isso Te pedimos que o Senhor mesmo venha encher nossos lábios com a Tua palavra, e que tudo que nós expormos nessa manhã, Senhor, venha de Ti e volte para Ti. Glorifica o Teu nome, Senhor, nesse tempo que nos é dado, para juntos podermos compartilhar a Tua palavra. Em nome de Jesus,
é que nós entregamos a segunda parte dessa reunião para que o teu nome seja glorificado. Irmãos, a nossa mensagem que nós vamos meditar nessa manhã, ela está registrada no capítulo 2, versículo 18 do livro de Efésios. Mas antes de lermos Efésios 2, 18, eu gostaria de ler com os irmãos Jó 37, versículo 22. Não, perdão, irmão. Jó 37, versículo 22 até o 24. Os irmãos encontraram? Jó 22, Jó 37, versículo 22. Do norte vem a luz dourada, Deus vem em terrível majestade. Fora do nosso alcance está o Deus Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime a ninguém. Por isso os homens o temem e não dá ele atenção? É uma pergunta. A todos os sábios de coração, do norte vem a luz dourada, Deus vem em terrível majestade. Fora do nosso alcance está o Deus Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime a ninguém. Eu precisei ler nessa nova versão, irmãos, do irmão Lucas, porque ela se aproxima melhor daquilo que nós possamos entender quando lemos um versículo tão elevado, tão glorioso e tão profundo como este. Você pode observar que os irmãos que têm a versão atualizada e corrigida, a versão totalmente diferente. Porque, irmão, nós estamos diante de um Deus gloriosamente elevado. A nossa mente não tem como expor a natureza, a glória, a beleza, a justiça, da santidade gloriosa de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz no Salmo 29, versículo 2, que devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade pelo seu povo quando nós estamos nele mesmo. Por quê? Porque nós nascemos pecadores, irmão. E por nós termos entrado nesse mundo, todos nós, inimigos de Deus, por ter nascido pecadores, nós precisamos o quê? Da sua glória, porque todos pecaram e são carentes da glória de Deus. E só podemos glorificar a Deus à medida que nós vamos conhecendo esse Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, um conhecimento progressivo de relacionamento com Deus, de ter uma vida com Deus. E essa vida com Deus foi uma vida que foi paga um elevado preço. E esse elevado preço, irmãos, foi nada mais nada menos do que a reencarnação do Filho de Deus a este mundo. Por isso que Paulo pôde dizer: grande é o mistério da piedade, é Deus manifestado na carne. Como pode ser isso? Um Deus que é Espírito agora assume a nossa vil natureza, mas sem pecado, para poder nos conduzir a Ele pelo novo e vivo caminho. Nós não temos acesso a Deus em nós mesmos. Nós só podemos ter acesso a Deus estando em Deus. Porque é dessa maneira que Deus resolveu se revelar para você e para mim. Porque o pecado é algo tão desastroso, tão terrível, que quando nós pecamos, nós somos expulsos do paraíso, porque Deus é luz e Deus não pode, irmãos, se compactuar com o pecado, porque o pecado ele é o quê? Separação de Deus. E nós vamos ver aqui em Efésios 2,18, um dos mais gloriosos, extraordinários e elevados versículos de todas as Escrituras. Ter acesso a Deus. Isso é algo mais sublime e precioso para nós que vivemos nesse mundo de iniquidade, nesse mundo limitado pelo tempo, nesse mundo vil, terrível, amaldiçoado, porque a Bíblia diz que maldita é a terra por tua causa. A terra se tornou uma maldição terrível por causa do pecado do homem. Mas aqui o apóstolo vai nos dizer algo tão inefável e glorioso, que quanto mais você medita em um versículo como esse, mais você vê que ele elevado se torna acesso a Deus. É algo mais sublime que nós podemos ter neste mundo, irmãos. Não há nada mais precioso do que isso. Muitas vezes nós lemos uma declaração como essa, que está diante dos nossos olhos. Parece que muitas vezes, quando nós a meditamos, nós não enxergamos um texto tão sublime como esse. Esse é algo tão elevado, tão profundo, que só Deus poderia fazer por nós algo de tamanha grandeza. Vamos ler esse versículo. Porque por ele ambos temos livre acesso ao Pai em um Espírito.
e vou tornar a repeti-lo, porque por ele, ambos, temos livre acesso ao Pai em um Espírito. Por ele, Cristo. Mas, quando nós paramos para observar um versículo como este, nós podemos parar para pensar por um momento, analisar. Qual foi o preço que precisou ser pago por ele, que é Cristo, termos livre acesso ao Pai por um Espírito, que é o Espírito Santo, corretamente, irmão, aqui traduzida na inicial maiúscula, porque é o Espírito Santo, por ele, por Cristo, o preço que ele teve que pagar por cada um de nós, para que nós tivéssemos esse livre acesso. Porque, irmão, não há acesso algum à presença de Deus para a criatura pecaminosa. Porque o próprio Deus pode dizer a Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Porque, irmão, a justiça de Deus, ela rejeita o criminoso, a sua santidade rejeita a criatura impura, porque nosso Deus é fogo consumidor. Então, sem o mediador, que é Cristo, nós não podemos ter esse livre acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo. Por quê? Porque, volta a dizer, Deus é santo. Por isso que Deus diz, o pecado é que faz a separação entre o homem e Deus. Sem o mediador, sem a pessoa do Filho, nós não podemos ter esse livre acesso. É por isso que Paulo pode dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação. A santidade nos permite, nos une a Deus, porque estamos no Filho amado de Deus. Mas tudo isso vem a nós por um elevado preço. Lemos uma declaração gloriosa como esta, e muitas vezes nós não observamos. Uma das maiores e gloriosas expressões das Escrituras, livre acesso ao Pai. Mas o preço foi elevado. Não foi de qualquer maneira. E por isso é que nós não podemos viver a vida cristã de qualquer maneira. Nós temos que viver uma vida santa. Porque a santidade de Deus, irmãos, convém à sua igreja, convém à sua casa, como diz o Salmo. Sede santo é uma ordenança de Deus. E Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe da nossa incapacidade, Deus conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que nós somos pó. A queda do homem não apanhou Deus de surpresa. Não foi uma surpresa para Deus. Porque a própria Bíblia diz que Deus ele é onisciente, a onisciência de Deus é aos seus olhos, Ele conhece todas as coisas. Antes mesmo do homem pecar, Ele já sabia que nós, nessa manhã, estaríamos aqui na sua presença. E andar na presença de Deus, irmãos, é andar de modo digno do Evangelho. Esse livre acesso ao Pai. Deus sempre disse que Ele iria punir o pecado, e Deus cumpriu a sua palavra. Quando Ele, irmão, vindo à plenitude dos tempos, quando Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para nos redimir, nós estávamos debaixo da maldição da lei, porque nós não poderíamos ser salvos pelas obras da lei. Pelas obras da lei ninguém poderá ser salvo. É necessário que aquele que é a própria justiça de Deus pudesse vir nos representar, pudesse vir assumir o nosso lugar na nossa semelhança, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso ao Pai. Então, Deus, na plenitude do tempo, Ele cumpre a sua palavra, Ele derrama os nossos pecados sobre a bendita pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo. Por que Jesus pôde clamar em agonia? Você pode ver no Salmo 22, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Para que Deus, irmãos, pudesse se unir a nós. Foi necessário que o Filho de Deus, foi necessário que aquela bendita e gloriosa pessoa, que é coigual, coeterno, com seu Pai, sem princípio, sem fim. Jesus jamais teve nenhum princípio, Ele existe desde toda a eternidade. E o profeta Miqueias profetiza isso no capítulo 5, versículo 2, aquele que era desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade, iria nascer como um bebê em Belém, sem princípio e sem fim. Mas foi necessário que Ele viesse ao nosso nível, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso ao Pai, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Deus, sem o qual nós não poderíamos chegar à presença de Deus. Porque todos nós, irmãos, estávamos, como diz esse mesmo capítulo que nós estamos lendo, no versículo 1, 2 e 3, naquele miserável e desesperador estado, quando nós estávamos mortos no nosso pecado, Ele nos deu vida. Nós não poderíamos possuir a vida divina, se a vida divina não viesse para dentro de nós, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso ao Pai.
Esse livre acesso foi um alto e elevado preço. Há uma letra de um hino infantil que diz assim: gosto de ouvir a história que os santos anjos cantam lá no céu, que o eterno Deus Filho veio habitar na terra. Que expressão gloriosa! Aquele que até o céu dos céus, como disse Salomão, não pode contê-lo, agora desce ao nosso nível, vem até onde nós, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso. Por Ele, Cristo, irmão, Ele é o caminho para Deus. Sem Cristo, irmão, não há nenhum relacionamento com Deus. Você não pode conhecer a Deus, porque Deus habita naquela luz inacessível, como diz Paulo em 1 Timóteo 6,16, a qual ninguém é capaz de vê-lo. Mas como é que nós podemos ver esse Deus? Estando em Deus, que é o seu Filho. Por isso é que Paulo ora que nossos olhos têm que ser iluminados. Por isso é que nossos olhos precisam ser abertos, para que possamos contemplar a glória daquele que é invisível. Isaías, falando da vinda de Cristo a esse mundo, e falando também da vida de João Batista, no capítulo 40, versículo 5, ele pôde clamar com grande gozo e alegria: a glória de Deus se manifestará, porque foi a boca do Senhor que eu disse. A glória de Deus, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso ao Pai, acesso à majestade infinita de Deus, a qual nenhum de nós poderemos ter acesso. Temos que estar dentro de Cristo, porque, irmão, a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é acerca de seu Filho, Romanos 1:1. O Evangelho de Deus não é acerca da natureza humana, o Evangelho de Deus não é acerca do homem, o Evangelho de Deus é acerca de seu Filho, que veio da descendência de Davi, segundo a carne. Então, ele veio em carne, nos revelar o grande e glorioso Deus, pela qual nós não podemos vê-lo. Só podemos ver pelos olhos da fé, porque esse é o Evangelho de Deus acerca de seu Filho, porque tudo está em Cristo, não há nada separado de Cristo. Nós somos salvos pela sua morte, somos lavados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. Fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis. Estamos diante dele em amor. Fomos, irmãos, predestinados para a filha de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o propósito da sua vontade. Deus entesourou todas as riquezas da sua graça, da sua sabedoria, nessa bendita pessoa que é seu Filho. Não há nada fora de Cristo, não há nada, tudo está em Cristo. Nele habita toda a plenitude do Pai, porque foi da vontade de Deus que em seu Filho amado Jesus Cristo habitasse toda a plenitude da divindade. E nós só podemos ser plenos estando em Cristo, porque tudo está nele. Há pessoas que falam do amor de Deus, mas Cristo para eles não tem importância. Há pessoas que dizem: você quer conhecer a Deus, você quer ser abençoado por Deus, então vá diretamente ao Deus, não precisa do Filho. Isso é um ensinamento de Satanás, porque tudo está no Filho, tudo está nele. Sem Cristo, irmão, nós somos completamente miseráveis. Sem Cristo, ainda estaríamos no nosso pecado. Sem Cristo, nós não podemos ter esse livre acesso a Deus, porque só Cristo pode nos conduzir a Deus. Essa é a maneira de estarmos na presença de Deus, porque Cristo é Deus. Veja aquela grande declaração e revelação que Tomé teve sobre o nosso Senhor após a sua morte e ressurreição. Tomé se ajoelha perante o Senhor e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Se curvar perante Deus, irmãos, perante o Filho amado de Deus. Então, ele tem aquela revelação gloriosa e diz: Senhor meu e Deus meu. Olha o que Tomé está dizendo. Ele diz que Cristo é Senhor e Deus. Por que Ele é Senhor? Porque Ele é Deus. Então, Deus teve que se encarnar. Só através de Deus é que nós podemos nos curvar diante da majestade do Deus Pai e não sermos consumidos. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é fogo consumidor. E nós somos pó, a nossa estrutura, irmãos, tudo diante da majestade de Deus tende a se derreter. Nada ficará de pé diante da majestade infinita de Deus. E você só pode ficar de pé, irmão, diante da majestade infinita de Deus, se você estiver no Deus Filho. Ele é o mediador. Ele é a nossa esperança. Sem Ele não há relacionamento com Deus. Sem Cristo, nada temos. Por isso que a Bíblia chama das insondáveis riquezas de Cristo. As riquezas insondáveis da graça de Deus, da misericórdia de Deus, ela só vem a nós através de Cristo. Cristo é que nos revela ao Pai. O próprio Jesus disse que ninguém pode conhecer o Pai, senão o Filho.
E ninguém conhece o Pai, a não ser aquele que o Filho quiser revelar. Então, Deus só pode ser conhecido mediante revelação. A mente humana não pode conhecer esse Deus inefável, porque a nossa mente, irmãos, ela é poluída pelo pecado. Devido à queda, nós não podemos ter conhecimento de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mesmo tendo a mente de pecado. Porque o Espírito de Deus está dentro de nós e nós podemos conhecer a Deus através da revelação que o próprio Cristo dá-nos a nós através do seu próprio beneplácito, que é o beneplácito da sua vontade, é tudo pela vontade de Cristo. Nós não podemos ter esse acesso ao Pai se nós não tivermos no Filho, porque por Ele ambos temos livre acesso. As suas transgressões, as suas fraquezas, as suas limitações, irmãos, não lhe impede de ir à presença do Pai, mas você precisa confessar os seus pecados. Qual é o pecado que lhe aflige? Qual é a sua fraqueza? Quais são as limitações? É o seu mau temperamento? É o seu mau gênio? É os seus maus pensamentos? É a língua? Vá ao Cordeiro de Deus. Essa fonte, irmão, continua borbulhando na superfície. A fonte de água viva continua borbulhando. Se curve e beba dessa água, se alimente da água da vida. Se alimente desse Cristo pelo qual você tem livre acesso a Deus. Porque sem Deus, irmão, nós não somos absolutamente nada. Por Ele ambos temos livre acesso. Observe o que diz o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos longe da vida de Deus, sem nenhuma esperança, sem Deus no mundo. Mas agora pelo sangue, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso. E Hebreus 10, 19 diz que a carne de Cristo é como um véu. Quando Cristo morreu na cruz, quando Cristo estava naquela cruz pendurado, seu corpo todo dilacerado, rasgado, aquele véu foi rasgado, para que nós pudéssemos, através do corpo rasgado de Cristo, chegarmos até a presença de Deus. E quando você entra através do corpo rasgado de Cristo naquela cruz, o que é que acontece com você? Você sai completamente molhado do sangue de Cristo, para que você possa ser abraçado por Deus, sem ser consumido. Pelo véu, pela sua carne, temos livre acesso a Deus. E Deus nos reveste com as vestes, irmão, da justiça perfeita de Cristo. É dessa maneira que nós somos justificados aos olhos de Deus. E é dessa maneira que nós temos livre acesso. Nós temos relacionamento com Deus. Nós temos comunhão com Deus, temos intimidade com Deus. João pode dizer no versículo 18 do seu capítulo 1 que Deus jamais foi visto por alguém. Você não pode ver a Deus com seus olhos naturais. Eu não posso ver a Deus, porque Deus é Espírito. Foi o próprio Cristo que disse à mulher no poço de Samaria, Deus é Espírito. Mas o Filho unigênito, irmãos, que está no seio do Pai, Ele nos revelou o Pai. Porque Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. É dessa maneira que nós podemos nos achegar a Deus, lavados pelo sangue de Cristo. Porque todos nós somos expulsos do paraíso, irmãos. Quando o homem pecou, Deus expulsou o homem do paraíso, e automaticamente ele entrou no reino das trevas. É por isso que Colossenses 1,3 diz que nós fomos resgatados, transportados, transladados do império das trevas. E quem foi que nos transportou? Não foi o próprio Deus? Ele nos tirou do império das trevas. Aí já começa a nossa salvação, a nossa reconciliação. Foi Deus que veio até nós. Jesus disse, eu não vim por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Cristo foi enviado pelo Pai, porque nós não poderíamos ir ao Pai sem o caminho que é Cristo. Todos nós entramos miseráveis neste mundo, irmãos. Mas Deus teve misericórdia de cada um de nós e nos enriqueceu com as insondáveis riquezas de Cristo. Porque nenhum miserável com suas próprias riquezas, com suas próprias obras, pode se achegar à presença infinita desse Deus 3 vezes santo. Porque não há leve acesso a Deus. Vós que antes estava longe, agora, em Cristo Jesus, agora, irmãos, agora, pelo seu sangue, estamos perto de Deus. Temos relacionamento de Deus. Temos um relacionamento com aquele Deus magnífico, aquele Deus que habita na eternidade. E nós habitamos no tempo, mas podemos nos achegar a Ele por causa do Filho bendito, pelo seu sangue que foi derramado. Por isso que é um hino do irmão George Decker que ele diz o seguinte,
Ó Cordeiro de Deus, me mantenha perto do teu lado ferido, porque somente aí, em paz e segurança, eu posso prosseguir e dizer aos meus inimigos e ao meu acusador que tu morreste por mim. Está no lado ferido de Cristo, irmão. Temos que estar dentro das suas chagas, porque foi as chagas de Cristo que nos sarou. O pecado é algo tão terrível, tão desastroso, que mantém os homens afastados da vida de Deus. E por isso é que os homens, irmãos, quando você prega o evangelho para um pecador, você pega a coisa mais gloriosa que só Deus poderia fazer pelo homem, e você prega o evangelho da verdade, o evangelho da salvação para uma pessoa que não conhece a Deus, ele o escarnece, ele o rejeita. Por quê? Porque o pecado é isso. O pecado é ódio a Deus, irmãos. O pecado é inimizade contra Deus. O pecado é o homem odiando a Deus com toda a força do seu ser. Por isso que Deus abomina o pecado. Por isso que nenhum homem ele tem prazer no evangelho, a não ser que o Espírito Santo abra os seus olhos para que ele possa ver a glória do Filho bendito. Por isso que Jesus disse, neles eu sou glorificado. Porque Cristo é glorificado em nós. Porque quando nós pregamos o evangelho da glória do Deus bendito, como diz 1 Timóteo 11, e que um homem se converte a Deus, então você o está glorificando. Você o glorifica ao Filho quando você prega o evangelho, quando você vive o evangelho. Muitas vezes você pode dizer, mas irmão, não tem um dom de pregar o evangelho, mas você não precisa pregar o evangelho, irmãos, falando. Muitas vezes você pode pregar sem palavras. Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pregue o evangelho, se possível, use palavras, se não, viva com a sua vida, porque a Bíblia diz que nós somos o quê? O sal da terra e a luz deste mundo. O mundo está em trevas. Nós que temos livre acesso ao Pai, que temos esse privilégio. Somos um representante de Deus neste mundo tenebroso. É por isso que a Bíblia diz que nós temos livre acesso, não pelos nossos méritos, não pelas suas obras, porque a sua obra, a minha obra, irmão, por mais elevada e gloriosa que ela venha a ser, feita aos olhos dos homens, ainda assim, aos olhos de Deus, ela é imperfeita, porque ela vem manchada pelo pecado. Todas as nossas obras têm que estar em Cristo. Todas elas, se não tiver debaixo do sangue de Cristo, aos olhos da divina pureza que é Deus, elas são verdadeiro trapo de imundície. Porque nós não podemos oferecer a Deus nenhuma obra das nossas mãos, porque Deus não aceita. Se ela não estiver debaixo do sangue do Cordeiro, as nossas obras se tornarão, igual como o nosso irmão leu aqui nessa manhã, igual às obras de Caim. Porque que fruto nós poderemos produzir nós mesmos? A não ser os frutos da carne. Mas se nós estando em Cristo, nós sim, aí produzimos verdadeiros e deleitosos frutos do Espírito Santo. É por isso que nós temos esse livre acesso. Mas acesso a Deus por causa dos méritos de Cristo. Vamos dar uma lida, irmãos, em Atos capítulo 7, versículo 30, depois nós voltamos para Efésios, versículo 18. A vinda do Filho de Deus a este mundo foi o fato mais glorioso do universo. Foi a coisa mais extraordinária. Foi Deus revelando as profundezas insondáveis da sua sabedoria. E eu não lembro qual é eu acho que não sei se é o capítulo do livro de Jó, que diz o seguinte, onde está a sabedoria? Onde está o lugar do conhecimento? Se você correr para Colossenses 2, versículo 3, diz, em Cristo está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Os anjos, irmãos, ele pôde ver tantas e tantas coisas gloriosas. A criação do universo, a criação do homem, imagem e semelhança de Deus, foi uma das grandes e gloriosas sabedorias de Deus que os anjos já presenciou. Mas o nascimento do Filho de Deus, irmãos, vinha a esse mundo, foi o fato mais extraordinário que já aconteceu. Foi algo mais assombroso. E os anjos, quando pôde anunciar o nascimento do Filho de Deus a este mundo, eles não tiveram outra coisa, obrigado, irmão, a não ser glorificar a Deus e dizer, glória a Deus nas alturas. A glória de Deus é manifestada na nossa salvação de maneira extraordinária, de maneira invisível. Aí se cumpre o que acabamos de ler, Isaías 40, versículo 5, a glória de Deus se manifestará. Por quê? Porque foi a boca do Senhor que eu disse, Deus não é homem para que minta,
E nós carecíamos dessa glória de Deus, que era o resplendor da glória de Deus vindo a este mundo. Os irmãos acharam Atos 7, versículo 30. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, ou entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximou-se para observar. E ouviu-se a voz do Senhor, que dizia: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. E disse-lhe o Senhor: Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora e enviar-te-ei ao Egito. Versículo 33, eu vou tornar a repeti-lo, e o 34. Disse-lhe o Senhor: Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, enviar-te-ei ao Egito. Tire a sandália dos teus pés. Porque Deus, ele usa essa expressão, irmãos, para com Moisés. Porque Moisés, ele estava diante da glória de Deus. Moisés estava diante da santidade de Deus. Moisés estava diante desse anjo da aliança, que não é outra pessoa senão bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você continuar lendo esse grande capítulo, esse grande sermão que Estevão está expondo diante do Sinédrio, ele vai dizer que esse anjo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tire a sandália dos seus pés, porque Deus usa essa expressão para com Moisés. Porque, irmão, nós não podemos fazer investigações acerca dos mistérios da revelação de Deus. Devemos caminhar com cautela e com humildade. Quando você está diante de várias e várias pedras, cheio de pontas, extremamente desafiadas, você vai andar com pressa? Você vai andar com cautela, com cuidado, com reverência. Por quê? Porque você está diante da glória do Deus inefável. Você está diante da glória de Deus. Diante de Deus, ninguém pode andar calçado, irmão. Tem que tirar a sandália dos seus pés e andar com humildade, com reverência, com temor, com santidade, e um santo temor, porque Deus é fogo consumidor. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Estamos diante da terra santa, irmãos. Por isso que a nossa vida tem que estar revestida com a humildade de Cristo. Devemos andar com humildade, com cautela e com reverência. Observe o que Deus diz: Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Olha o que Deus está dizendo: vi e ouvi o seu gemido. É isso que o pecado causa, irmãos. Gemido, aflição, dor, sofrimento, desespero. Mas Deus, ele está dizendo: eu vi os seus gemidos e desci para libertá-lo. É o próprio Deus, irmão, vindo ao encontro do homem. Foi Deus que veio ao seu encontro. Foi Deus que veio ao meu encontro quando nós estávamos naquele vil, miserável, desesperador caminho de treva, de ruína, de miséria. E Deus está dizendo: eu vi o seu gemido. Muitas vezes nós gememos com o sofrimento das pessoas que amamos, gememos com as dificuldades da vida, e muitas vezes não damos ouvido à voz de Deus, que Deus está dizendo: eu estou vendo e ouvindo o seu gemido. Por isso eu desci para libertar. O pecado é isso, irmão: é aflição, é tristeza, é dor, é sofrimento. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu estou ouvindo o seu gemido, por isso eu desci. Eu desci na pessoa daquele verbo encarnado, daquela frágil corpo humano, que é essa sarça ardente, que aqui representa não é outra pessoa senão o corpo humilde de Cristo, irmãos. Ele deixou o resplendor da sua glória e veio na fragilidade da sua e da minha carne. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo entre as chamas de uma sarça que ardia. Esse anjo é o Senhor Jesus Cristo. Decorrido 40 anos, o tempo pleno estabelecido por Deus, aqui está uma sarça se queimando.
mas não está sendo consumida. Como é que pode ser isso? Moisés disse: eu vou me virar e vou até lá e verei essa grande maravilha. Você pode ler esse relato glorioso em Êxodo capítulo 3. E Deus disse: Moisés, não se chegue para cá. Você não vai fazer investigação aqui. Tire a sandália dos seus pés. Porque o que você está vendo é algo que eu estou lhe revelando. E revelação, irmãos, de Deus não é para você fazer investigação com sua mente caída e poluída pelo pecado. É para você se reverenciar. Reverenciar o grande Deus triuno. Tire a sandália dos seus pés. Ande com humildade. Ande na presença de Deus, dentro da beleza, da santidade de Deus. Porque nós não podemos andar na presença de Deus com os nossos méritos. Porque você não pode ser acolhido, irmãos, por um Deus 3 vezes santo com seus próprios méritos. O que é que você tem para oferecer a Deus, esse Deus 3 vezes santo? Um Deus que não precisa da ajuda de ninguém. Eu posso até ser mal compreendido no que eu vou dizer. Deus não precisa nem da sua, nem da minha adoração. Porque Deus, Ele é completo em si, por si mesmo. Ele não tem necessidade de você, nem de mim, mas porque Ele nos ama, Ele nos acolheu em seu próprio seio, porque Deus disse: eu desci. Porque eu vi a aflição do meu povo, eu sei o que o pecado causou a vocês, dor, miséria e aflição. Foi isso que o Filho fez, irmãos. Ele veio ao nosso encontro. É por isso que a Bíblia diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Esse fogo que estava na sarça ardente, pela qual Estevão está nos descrevendo, é o mesmo fogo que habitava em Cristo, na semelhança da nossa carne, e Cristo não foi consumido. Porque quando Ele se encarnou, irmão, Ele veio cheio da plenitude do Pai. E da sua plenitude todos nós recebemos. Por sua plenitude, nós podemos ser plenos do poder de Deus estando em Cristo. Porque Ele viu a aflição, tem visto. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Foi isso que o Filho fez. Deus enviou o seu Filho para nos libertar do cativeiro do pecado. Estávamos acorrentados nas correntes de Faraó, irmãos, o príncipe deste mundo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, éramos capazes de Satanás, éramos escravos do pecado, não tinha temor de Deus diante dos nossos olhos. Mas Ele veio até você, porque você não podia ir até Ele. Por isso que Paulo, ele vibra de emoção quando ele escreve: por Ele temos livre acesso ao Pai. Porque Deus, o Pai que é Deus, Ele viu o nosso gemido, Ele viu a sua condição, Ele via que por nós mesmos nós não poderíamos ser libertos da mão do tirano que é Satanás. Ele olhou do céu, irmão, Ele olhou desde a eternidade passada, Ele viu a nossa condição, o nosso sofrimento, viu o nosso ódio para com Deus, viu a nossa rejeição para com Deus. Nunca diga que você sempre amou a Deus, porque nós éramos pecadores, e por sermos pecadores, nós não amávamos a Deus, amávamos os prazeres desse mundo, era amigo de toda a corrupção e prazeres e deleites, mas Deus viu que o pecado, a ruína que o pecado trouxe a nós, então Deus disse: eu desci, tenho visto o gemido do meu povo, por isso eu desci. É a graça de Deus que vem ao encontro de miseráveis pecadores, como você e como eu. Por isso é que Paulo, ele, mais uma vez, permita citá-lo, 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade, irmãos. Deus manifestado na carne. Por que é grande? Porque você e eu não tem como descrever as profundezas insondáveis da misericórdia infinita de Deus. Deus que é santo, Ele se rebaixa na pessoa do seu Filho e vem até nós. Por isso desci. Eu tenho visto atentamente. Deus em nenhum momento tirou os olhos do nosso sofrimento. Deus está atento a todas as coisas. Tenho visto. Por isso eu desci. Foi por isso que Ele veio, irmãos. Foi por isso que Ele veio. E por que Ele veio? Porque nós estávamos gemendo, estávamos debaixo dos pés de Satanás. Estávamos sendo esmagados pelo pecado, estávamos em completa ruína e miséria, éramos inimigos de Deus, como éramos filhos da ira. Você pode ver no capítulo 2, logo no começo de Efésios, éramos filhos da ira como os demais, mas Deus viu a nossa condição,
Por isso ele que é santo desceu. E quando o nosso Deus esteve aqui na pessoa de Cristo, e Cristo é o próprio Deus encarnado, aqueles homens fariseus, escribas, escritores da lei, não pôde compreender o amor inefável de Deus, irmão, na pessoa de seu Filho, que é o próprio Deus. Quando aquela mulher pecadora lavava os pés do nosso Senhor, enxugava, regava com as lágrimas, enxugava com seus cabelos, aqueles homens que achavam que conhecia Deus, mas não conhecia Deus, ele podia dizer, se esse homem fosse de Deus, ele saberia muito bem quem é a mulher que está tocando nele. O irmão Jesus sabia muito bem quem era aquela mulher. Ele sabia muito bem quem era aquela mulher, desprezada, rejeitada, vazia, infeliz, triste, quem sabe, muitas vezes pensando em tirar sua própria vida. Mas ali estava um Deus que desceu até ela, porque estava vendo o seu gemido, o clamor do seu vazio no seu coração, estava vendo o clamor das suas lágrimas, da sua angústia, da sua tristeza. E aquela condição daquela mulher, irmãos, ela não era diferente da sua nem da minha, porque todos nós nascemos pecadores. Foi por isso que ele veio, ele viu o que o pecado tinha feito com você, ele viu o que o pecado tinha feito comigo, mas ele está dizendo aqui, eu desci. Ele não precisava ter descido, irmãos, porque ele não precisava de você nem de mim, mas ele é o Deus cheio de misericórdia. Por isso que Efésios 2 diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Foi Deus que enviou o seu Filho, irmãos, e o Filho não teve nenhuma dificuldade em vir. Prontamente ele acolheu, irmãos, o pedido do Pai, porque o Filho também sabia que antes de toda a eternidade, ele iria vir um dia para morrer pelos nossos pecados. Porque ele mesmo disse, porque o Filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O Filho do homem é Deus, irmãos. Cristo é Deus. Porque só Deus poderia resolver o problema da queda, ninguém mais o poderia fazer. O mais glorioso, elevado arcanjo, na glória celestial, não poderia vir nos reconciliar com Deus. Só Deus poderia pagar o elevado preço que nós deveríamos no tribunal divino. Só Deus poderia fazer por nós, irmãos, o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Permita ler de novo. Disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que está a terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Que amor indizível, irmãos. Desci para libertá-lo do seu gemido, das suas tristezas, das suas enfermidades, das suas frustrações. Vi e ouvi. Isaías pôde dizer de maneira tão gloriosa, quando ele viu a glória de Cristo, ele pôde dizer, uma expressão tão sublime, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Só estando nas chagas de Cristo, irmãos, é que nós podemos ser sarados da miséria que o pecado causou a você e a mim. Porque ele viu, antes de toda a eternidade, Deus viu, irmãos. O pecado, a queda do homem, não tomou Deus de surpresa, absolutamente. Tem pessoas que pegam aquele versículo glorioso, quando Deus diz que ele se arrependeu de ter feito o homem, eles dizem que Deus não sabia que o homem iria pecar. Se ele soubesse, ele não teria dito tal expressão, que ele se arrependeu de ter feito o homem. Aí você pergunta, mas se Deus fez o homem, por que foi que ele se arrependeu? A expressão é que Deus ficou descontente, ficou, podemos assim dizer, insatisfeito, triste com a desobediência do homem. Porque a vontade de Deus era que o homem comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. Deus fica insatisfeito, irmãos, quando nós pecamos contra a sua majestade infinita, porque Deus é santo. O pecado não tomou Deus de surpresa, porque Deus é onisciente, eu costumo dizer que a onisciência de Deus são os seus olhos. Deus vê todas as coisas. Quando Isaías diz, a quem se manifestou o braço do Senhor? Não é outra coisa senão o seu poder e a sua autoridade. Isso são os atributos da sua natureza santa e divina, é o poder glorioso de Deus. Então Deus viu e o seu gemido, por isso ele desceu. Porque se ele não descesse, irmãos, na condição que nós estávamos, separados da vida de Deus, pela ignorância que havia nos nossos corações,
e pela dureza do próprio coração causada pelo pecado, nós não poderíamos ter esse acesso ao Pai. Como é que você poderia ter acesso a Deus se você era escravo do pecado? Se você era escravo de Satanás? Se você era inimigo da cruz de Cristo? Então foi necessário que ele descesse. Por isso o próprio Deus está dizendo, eu desci. Por isso que Efésios 4 diz, aquele que desceu é o mesmo que subiu para encher todas as coisas. Cristo desceu até nós. Por que foi que ele veio? Porque você não tinha como chegar até ele. Deus habita na eternidade. Como você poderia alcançar esse Deus sublime se Deus não tivesse atentamente vindo até nós? Por isso que o irmão pode dizer, quando eu contemplo a maravilhosa cruz, na qual o príncipe da glória morreu, eu repudo por perda todo orgulho meu. A cruz de Cristo, irmãos, é a ponte para Deus. A cruz gloriosa de Cristo, irmãos, é que nos leva até Deus, porque sem a cruz não podemos chegar até Deus. Porque a cruz de Cristo é o caminho de Deus para você e para mim. Porque a cruz de Cristo, quem estava crucificado nela, foi exatamente o que o apóstolo Paulo diz, o mediador. Há um versículo precioso no livro de Jó, não há um juiz, não há um mediador que nos una a nós ambos, ao homem e a Deus. É porque eu não lembro onde está, tem muito tempo que eu li. É uma pergunta que tem sido clamor, era o clamor através dos séculos, irmão, antes da encarnação de Cristo e de seus santos. Porque esse era o desejo do homem, chegar a ver a Deus, mas ele clama a Deus. Há um versículo interessante no versículo 19, que Deus disse para Moisés, de Êxodo 33, eu farei passar diante de você toda a minha bondade. A bondade de Deus, irmão, é Deus se revelando ao homem que Ele criou. Essa sua inefável misericórdia. Deus se revela a nós à sua maneira. E a maneira de Deus se revelar a nós não é outra senão Cristo. Cristo é a revelação de Deus para você e para mim. Cristo, é dessa maneira que nós podemos contemplar a Deus, ter livre acesso a Deus. Aí o apóstolo Paulo não para aí, já seria suficiente aos nossos olhos ele dizer, por eles temos livre acesso ao Pai. Aos olhos humanos seria suficiente ele parar aqui, mas ele não para, ele diz, é o mesmo Espírito, por meio do Espírito Santo, porque através do Espírito Santo é que nós somos convencidos dos nossos pecados. Você vê, irmão, aqui estamos diante desse mistério inefável, que é a infinita sabedoria de Deus, que é o mistério da Trindade Santa e Bendita. Por Ele, o Filho, temos livre acesso ao Pai, que é Deus, pelo mesmo Espírito. Você vê, irmão, que as três benditas pessoas da Santíssima Trindade nos amaram tanto, tanto, irmãos, que eles se uniram para nos resgatar. Sabemos que o Pai não é o Filho, que o Filho não é o Pai e nem o Espírito Santo. Sabemos também que o Filho não é nem o Pai, nem o Espírito Santo, e sabemos que o Espírito Santo não é nem um Pai e nem um Filho, mas sabemos que os três são um. Esse é um mistério inefável. Permita ler aqui com os irmãos Efésios capítulo 4. É um mistério glorioso. Eles nos amaram tanto, irmãos, tanto, de maneira tão extraordinária, que nós não temos capacidade alguma de expor, de acordo com a sua dignidade. Por isso que há essa aparente separação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Efésios capítulo 4. Quatro ao 6. O versículo 4 diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito. Pronto, agora pulamos para o 5. Há um só Senhor. Versículo 6 diz, há um só Deus. É algo tão precioso e glorioso que ele está dizendo aqui. Há um só, versículo 4. Há somente um corpo e um espírito. O versículo 5 diz, há um só Senhor, um só Deus. Você vai perceber? Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. E você, quando glorifica, irmãos, o Pai, automaticamente essa glória flui para as outras duas pessoas da bendita Trindade. Porque quando você glorifica o Pai, então essa glorificação não flui para o Espírito Santo e nem para Jesus, não. Ambos fluem, porque os três são um.
Mas é evidente que quando nós nos aproximamos da inefável pessoa de Deus, nós devemos ir em nome de Cristo. Porque Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Por causa da nossa salvação, da nossa redenção, que há essa conotação gloriosa. Por isso que Jesus pôde dizer, no último versículo de Mateus, quando nós batizássemos uma pessoa que se arrependeu, dissesse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os três são um. É essa maneira que Deus se rebaixa até nós, para que nós pudéssemos compreender a infinita sabedoria de um Deus que viu a sua e a minha aflição, e por isso Ele desceu. Porque se Ele não descesse, irmãos, para nos revelar Ele mesmo, nós não poderíamos conhecê-lo. Por isso que Deus pôde dizer, vi atentamente. Então, irmão, nunca se esqueça, Deus está atento a todas as situações que ocorrem na sua e na minha vida. Deus sabe daquilo que nós carecemos, Deus sabe das nossas limitações, porque Ele pôde dizer, eis que eu estou convosco todos os dias. Essa é a promessa daquele que não pode mentir, daquele que nos amou tanto, que desceu ao nosso nível. Cristo se considerou tão inferior a você e a mim, que Ele pôde dizer, pela boca do profeta, no Salmo 22, versículo 6, eu não sou um homem, eu sou um verme. Você pode parar para pensar as profundezas do amor eterno de Cristo por você? Quando Ele se encarnou, Ele diz, eu não sou homem, eu sou um verme. O que é um verme, irmão? Você pode pegar uma lesma e esmagar com a maior facilidade. Ele é aquele que, quando era injuriado, não injuriava. Quando era insultado, Ele não insultava. Quando Ele era maltratado, Ele não revidava. Por quê? Porque Ele disse que Ele era um verme, Ele não revidava, Ele é o Cordeiro de Deus, é o ser mais manso de todo o universo. Ele era a mansidão em pessoa, Ele é o amor em pessoa. Permita-me citar novamente a letra desse hino. Gosto de ouvir a história que os anjos cantam lá no céu, que o eterno Rei da Glória veio morar na terra. É um hino infantil, mas muito precioso, porque Ele viu atentamente a nossa aflição, por isso Ele veio morar na terra. O Verbo se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós, porque Ele o viu e ficou observando atentamente a aflição. Foi isso que o pecado trouxe, irmãos. A aflição, dor, gemido e profunda tristeza, mas Ele viu e ouviu. Permita ler a letra de um hino que eu acho muito interessante. Senhor, eu era cego e não podia ver, em teu desfigurado semblante a tua graça. Mas agora, Senhor, a beleza e o fulgor da tua face, e radiosa visão raia sobre o meu ser. Senhor, eu era surdo e não podia ouvir a emocionante música da tua voz. Mas agora, Senhor, eu te ouço, não como um algoz. Todas as tuas palavras são suaves e preciosas para mim. Senhor, eu era mudo e não podia falar da graça e da glória do teu santo nome. Mas agora, da tua divina chama, meus lábios, teu louvor já podem entoar. Senhor, eu estava morto e não podia ao teu lado fazer chegar a minha alma morta e destruída. Mas agora que tu me concedeste vida, eu saio da sombria tumba do pecado. Senhor, fizeste ver o cego por inteiro, o surdo ouvir e o mudo falar. Que emoção, ó Senhor! Viver fizeste o morto, e alegre eu quebro então os grilhões do meu triste e duro cativeiro. Que algo precioso, irmãos, que oração elevada. Por que tudo isso? Porque Ele viu atentamente a minha e a sua aflição, e Ele veio até nós. Mas agora que tu concedeste vida, eu saio da sombra da... Perdão, irmãos. Mas agora que tu me concedeste vida, eu saio da sombra tumba do pecado. Senhor, fizeste ver o cego por inteiro, o surdo ouvir e o mudo falar. Por que, irmãos, podemos falar? Porque Ele tirou você da sombria tumba do cativeiro do pecado, onde você não poderia sair. Só a graça que nos alcançou, irmão, só a graça que nos alcançou é que pode nos elevar a esse elevado grau de grandeza, esse livre acesso a Deus em o mesmo Espírito. É algo tão precioso, tão profundo, livre acesso a Deus.
Naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunhão de Israel, ou da comunidade de Israel em outras versões, estranho ao concerto da promessa, sem nenhuma esperança e sem Deus no mundo. Isso era terrível, essa era a nossa condição, irmão. Você conhece algo mais tenebroso do que viver neste mundo sem Deus? Mas graças a Deus Ele desceu ao nosso nível, Ele viu atentamente a nossa aflição, e a nossa aflição foi transferida para o imaculado Cordeiro de Deus, que é Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por você e por mim, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Romanos 3, 26 diz que Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Foi por isso, irmão, que Ele veio, para nos justificar, para nos confortar, nos consolar, porque Ele viu a nossa aflição. Mas graças a Deus, como Pedro pôde dizer, nós devemos sentir gozo inefável, glorioso, quando passarmos por grandes e grandes dificuldades, porque Ele está dentro de cada um de nós. Ele pôde dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, se você se alimentar dele, por ele você vai viver. Porque a vida que está nele, irmãos, a vida que estava nele quando ele estava aqui na terra, está dentro de cada um de nós. O Deus cheio de graça e de verdade é que nos concedeu graça, porque Ele viu atentamente a sua e a minha aflição. Então, que durante todos os dias de nossa vida, irmãos, possamos andar descalço diante da majestade de Deus, mas calçados nossos pés com o Evangelho da salvação. Por isso que Deus disse a Moisés: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está andando é terra santa. E andamos neste mundo, irmãos, mas estamos na presença de Deus, porque por isso é que o lugar que nós, onde quer que nós pisarmos, o lugar sempre será santo, porque nós somos adornados com a santidade de Deus. Deus nos revestiu com a santidade de Cristo. É por isso que nós podemos ir até Ele, sem nenhum tipo de impedimento. Não há mais nenhuma barreira, irmãos, porque o Verbo se fez carne para nos conduzir a esse Deus maravilhoso, porque foi exatamente o que Ele fez por nós. Ele viu e ouviu atentamente a sua e a minha aflição, por isso é que Ele desceu, por isso é que Ele veio a cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos dele, somos o seu povo, ovelhas do seu pastoreio, pertencemos a Ele e dele somos. A Ele seja toda a honra, todo louvor pela glória, toda a glória, pela glória da salvação. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem. Amém? Vamos orar. Senhor, a Ti todo louvor e glória. O Senhor é santo e habita naquela luz inacessível, Senhor. Queremos Te dar graças pela essa manhã tão preciosa de podermos juntos estarmos na Tua presença, porque através do Seu Filho bendito, Jesus Cristo, a quem o Senhor tem muito prazer, é que nós temos livre acesso a Ti através do Espírito Santo. A Ti seja toda a glória pela nossa salvação, Senhor. Queremos Te pedir que o Senhor continue nos ajudando a frutificarmos em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento do Senhor, agradando a Ti em todas as coisas, desfrutando e gozando das coisas excelentes que vêm por meio de Jesus Cristo, para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. A Ti, Senhor, todo louvor, toda glória pela nossa salvação. Amém. Irmãos, que o Senhor continue crescendo na vida de cada um de vocês, que possamos sempre, irmãos, andar descalço diante do Senhor, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Deus os abençoe.